Olá, eu me chamo Maxson Bruno Pereira Vasconcelos, eu sou advogado, deficiente visual e estou passando aqui hoje para dar mais uma dica rápida e básica de direito para vocês. E a dica de hoje é a respeito de Código de Defesa do Consumidor. Bem, irei passar algumas dicas e a primeira dica de hoje é a respeito de cartão. O estabelecimento que venha adotar o serviço de cartão de crédito ou débito, quando o estabelecimento ele passa a adotar esse serviço, ele não pode adotar a conduta de um valor mínimo. Então, quando o estabelecimento adota a conduta de um valor mínimo para passar o cartão, sendo este de crédito ou débito, esta conduta ela é ilegal. O que pode acontecer? Caso o consumidor lhe dê de cara com esta conduta, o consumidor ele vai e noticia a um órgão de proteção de defesa do consumidor. A segunda dica de hoje é a respeito de comandas. O consumidor, quando vai a um determinado estabelecimento, por exemplo, um pub, para que o consumidor faça o consumo dos produtos que existem nestes estabelecimentos, ele recebe uma comanda. Então, o que acontece? Muitas vezes o consumidor, por algum ato de displicência, vem a perder essa comanda. E o estabelecimento ele adota uma multa altíssima pela perda daquela comanda. Então, essa conduta é caracterizada como ilegal. O que o estabelecimento ele pode vir a fazer é cobrar do cliente um valor da confecção daquela comanda. Por exemplo, vamos supor que para confeccionar uma comanda custa em média R$5. Então, esses R$5 ele pode vir a ser repassado ao cliente e não o valor de uma multa absurda. Caso não venha a ter um acordo entre o consumidor e o fornecedor, o consumidor faz o pagamento e exige a nota fiscal para que depois este venha a entrar com uma demanda contra este estabelecimento. A terceira dica de hoje trata de estacionamentos. Os estabelecimentos que têm um estacionamento, assim que o cliente entra no estacionamento, tem uma placa lá informando que o estabelecimento ele não se responsabiliza por objetos deixados dentro dos veículos. Essa placa ela é ilegal. Então, hoje o STJ já tem uma súmula, já é sumulada, é a súmula 130 do STJ, que diz que os estabelecimentos são responsáveis sim pelos objetos deixados nos veículos, assim como são responsabilizados por danos causados ao próprio veículo. Então, mais uma dica de hoje é a respeito da consumação mínima. Isso acontece muito nas praias. O cliente ele vai até uma barraca de uma praia e o que é que acontece? Chegando lá, o próprio garçom já informa: para que haja o consumo aqui, tem que ter uma consumação mínima. Essa conduta, ela também é caracterizada como uma conduta ilegal. E o que o cliente pode fazer? Ele pode tirar uma foto da comanda, mostrando que tem a consumação mínima, pode tirar a foto do estabelecimento e noticiar isso a um órgão protetor do consumidor, um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, como exemplo. A última dica de hoje trata a respeito de suspensão temporária de serviços. Então, quando o cliente ele vai fazer uma viagem, ele pode pedir a suspensão temporária da conta de água, da conta de energia, do telefone, da internet. Então, para que o cliente ele possa fazer essa suspensão, as contas elas têm que estar em dia e esse serviço ele só pode ser pedido uma vez ao ano. Então, no mínimo, o serviço ele pode ser suspenso por 30 dias e no máximo 120 dias. Então, estas foram as dicas rápidas e básicas de direito sobre Código de Defesa do Consumidor para vocês. Então, até a próxima e agradeço.